Boa tarde, amigos. Nesse vídeo de hoje, nos próximos vídeos, eu vou estar falando sobre o Papa Pio XII e sobre as acusações falsas contra ele de ter sido de alguma forma conivente com o nazismo. Vamos começar. Já aviso logo que a fonte das minhas pesquisas aqui dos meus textos é o Emerson de Oliveira, do Logos Apologética. Pio XII sobre os nazistas. Se querem luta, não nos assustaremos. A Harvard University Press publicou em 2013 uma biografia de Pio XII chamada Soldier of Christ, The Life of Pope Pius XII, que mais uma vez demonstra a retidão da conduta do Papa Eugênio Pacelli diante da perseguição a que os judeus e outros foram submetidos na Europa sob o regime nazista. Um proceder que veio de antes. Como demonstrou o autor do livro e o professor da Universidade de Ontário, o canadense Robert Ventresca, em L'Avenir, a correspondência entre o cardeal Eugênio Pacelli, como secretário de Estado, já que ele também havia sido no da Alemanha, e os representantes do regime de Hitler, entre aspas, chama a atenção por toda a força e clareza com a qual ele criticou o governo alemão por canais diplomáticos privados, por causa das violações da Concordata de 1933. Pacelli tinha entendido muito bem o quão difícil foi lidar com Hitler e quanto tinha de lutar para defender os interesses materiais e espirituais da Igreja. Não queria uma colisão frontal, o que poderia levar a Santa Sé a uma ruptura das relações diplomáticas com a Alemanha. Temia sua relação. As fontes mostram sua tenacidade na convicção de que manter relações quase a qualquer custo foi o mal menor. Um parecer diferente de Pio XI. É verdade que havia uma discrepância entre Pio XI e seu secretário de Estado e futuro sucessor em torno de 1937 e 38, depois da encíclica Mir Brennender Sorge, em que o Papa Attila Hart condenou o nazismo. A encíclica foi em grande parte elaborada pelo cardeal Pacelli. Hart perguntava se era escandaloso que a Santa Sé mantivesse relações com regimes como Hitler e Mussolini, e Pacelli argumentava o que aconteceria em caso de ruptura, mas basicamente eles compartilharam uma atitude de prudência e realismo. A prova é o que aconteceu na reunião de 6 de março de 1939, 4 dias após sua eleição como Papa, entre Pio XII e o cardeal Adolf Bertrand, arcebispo de Breslau, Karl Schutt, o arcebispo de Colônia, e Michael von Faulhaber, arcebispo de Munique, e Ignaz Theodor, arcebispo de Viena. Trataram precisamente de dirigir-se a Adolf Hitler na protocolaria na saudação do novo Papa para o governo de Berlim. E a maneira de fazer isso não era diferente, dados os problemas que a Igreja estava sob o terceiro Reich. Uma prova documental irrefutável. A conversa é preservada em sua totalidade nas atas e estenografias dos documentos desclassificados da Santa Sé em relação à Segunda Guerra Mundial, e mostra em um encontro não destinado a ser conhecido publicamente a mentalidade dos bispos alemães e austríacos, e especialmente do Papa, contra o nazismo. O encontro começa com a leitura de Pio XII em sua carta a Hitler. Ninguém critica o conteúdo e só se discute a conveniência de se dirigir em latim ou em alemão, que foi a opção escolhida. E o tratamento correto, ilustre, ilustríssimo, singular, plural, essas coisas. Escolheram o mais frio, ilustre, tu e plural majestático. O cardeal Bertrand brincou com Pio XII, entre aspas, sua santidade não se dirige a ele como dilecte fili. Parece-me bom. Ele não iria gostar. O Papa poderia ter escolhido essa expressão, porque Hitler foi batizado como católico, mas sob nenhuma circunstância podia baixar a guarda contra ele. Portanto, a carta com meras expressões de bons desejos foi enviada sem nenhum detalhe diplomático que indicasse debilidade. De fato, Pio XII disse então, entre aspas,
Corremos o risco de mais uma tentativa de melhorar as relações, mas se eles querem luta, não nos assustaremos, e o mundo vai ver que temos tentado por todos os meios viver em paz com a Alemanha. Em seguida, refere-se aos cardeais à discussão acima, que ele teve com o seu antecessor. Dado o desprezo ao regime, Pio XI pergunta: como podemos continuar a ter Núncio ali? Vai de encontro à nossa honra. Eu respondi, continua Pio XII em seu relato: santidade, do que isso servirá? Se retirássemos todo o núncio, como poderíamos manter contato com os bispos alemães? Lembre-se que a maleta diplomática permitia enganar o controle do regime sobre as comunicações entre a Santa Sé e a Igreja Alemã. Pio XII também reconhece que alguns cardeais perguntaram como receber o embaixador alemão, mas o Papa deixou claro que os gestos enraivecidos não levariam a nada. Entre aspas, quebrar relacionamentos é fácil, mas Deus sabe que concessões teríamos que fazer para restabelecê-los. Podem ter certeza de que o regime não os retomaria sem exigir concessões de nossa parte. E não vamos esquecer também que em março de 1939 o regime de Hitler não apresentava ainda fissura alguma, estava em processo de expansão e apesar do espectro de uma guerra iminente, ninguém poderia supor que Hitler fosse perder. A reunião dos cardeais de língua alemã com o Papa se encerrou com uma esperança. O interesse nos assuntos da Igreja é muito mais vivo do que antes e as igrejas estão transbordando, disse Schulte. O mesmo é verdade na Áustria, acrescentou Nietzsche. São os efeitos de perseguição, disse Pio XII. E o cardeal Bertrand fechou com a chave de ouro. Entre aspas, costumo dizer aos sacerdotes que os tempos em que vivemos não são os piores. Os piores são aqueles da indiferença. Então é isso, pessoal. Até a próxima.